E a gente continua o nosso bate-papo com a nossa advogada Fernanda Moreira. E a nossa promoção ainda continua, viu, gente? Olha, eu trago esse livro que quero te presentear. Só ligar 3315-0715. Aloysio Alves Filho, lições que aprendi com ele, o que ele me ensinou, e o que a vida me ensinou, viu? É um filho apaixonado, tô até querendo ler antes de lhe entregar. Então ligue logo, porque senão eu vou ficar com esse livro, viu, gente? E agora a gente continua com a entrevista com a advogada Fernanda Moreira, que nos explica e tira todas as dúvidas sobre aluguéis de imóveis. As perguntas já estão chegando. A nossa pauta do programa hoje é extensa, mas só debatemos praticamente 2 pontos, né? Você vê que é um assunto insaciável. Quero agradecer a audiência da Graça Henrique, lá do bairro Boa Vista, que pergunta se o reajuste do seu aluguel segue de acordo com o reajuste do salário mínimo. Isso está correto pela lei, conforme a Fernanda, de acordo com os índices de correções como o IGPM. Então não segue, né, pelo salário mínimo. Do contrário, né? Inclusive a própria lei. Exatamente, desculpa. A própria lei do inquilinato, ela veda essa vinculação ao salário mínimo. Né? Então, em hipótese alguma, pode existir realmente o reajuste de um contrato de aluguel vinculado ao salário mínimo. Aqueles contratos comprados em papelaria, né, contratos de aluguéis, eles têm consistência, têm poder jurídico, é viável, é melhor realmente um contrato mais abrangente, com a parte lá, as partes, o preço, o vencimento, como é que se formula um bom contrato? O contrato, aquele contrato de livraria básico, ele também tem o seu valor jurídico. Entretanto, ele é muito simplificado, então ele não vai destacar particularidades que geralmente vai ter em cada caso, né, concreto. Então, nada melhor do que redigir um contrato específico para aquela locação, porque vai ser imprescindível que toda a negociação que esteja sendo acordada entre o locador e o locatário, ela fique expressa no contrato. Pode existir negociações de descontos decorrentes de melhorias que está sendo acordada a ser feito no imóvel, né? Algum outro tipo de particularidade, alguma permissão que pode, de repente, o locador conceder de forma diferenciada naquela locação. Então, isso, aquele contrato padrão de livraria não vai ter como trazer. Então, é imprescindível realmente, é essencial que se faça um contrato constando toda aquela particularidade de fato inerente àquela locação. É mais recomendável. Chegou uma pergunta da nossa telespectadora, Sônia Vilela, do bairro Boa Vista. Obrigado pela sua audiência. Diz que o seu contrato se venceu e o proprietário não procurou para negociar. Ela recebeu uma carta do advogado informando que tinha 30 dias para se retirar da casa. Isto é certo? A gente entra aí no ponto da renovação do contrato e também como se retirar um inquilino do imóvel, né? Uhum. O fato dessa condução da negociação do reajuste de aluguel estar se dando através de um advogado, não tem nenhum problema. Muitas vezes, algumas pessoas que administram diretamente o seu imóvel, alguns locadores que não contratam empresas de imobiliária para administrar, têm algumas dificuldades de condução de negociação. Então, pode ser o caso, não sei se exatamente é o caso da senhora Sônia, mas pode ser decorrente disso, essa falta de habilidade do locador em conduzir. Não há nenhum problema. Lembrando que o advogado vai estar lá como um representante do proprietário. Então, que seja conduzidas as negociações no mesmo trâmite. Né? Não há nenhum processo judicial tramitando, apenas ele está querendo conduzir. Lógico que é imprescindível que essa negociação se dê um pouquinho antes do término do contrato, para que você já tenha esse conhecimento de como vai se dar. Tardou, mas não impede que essa negociação seja efetivada neste momento. Assim também como um corretor ou qualquer outro cidadão seja procurador do proprietário, né? Exatamente, com certeza. Até porque são as pessoas até bem mais recomendadas porque já lidam diariamente, né, com todo esse trâmite. Então tem todo essa, tanto também a questão de conhecimento, como tem essa habilidade. Para conduzir também, são pessoas recomendadas. Aí, né? Nesse caso, como não houve nenhuma manifestação das partes, o contrato se encerrou e o contrato terminou, ele não teria que avisar com antecedência que iria encerrar o contrato e não teria mais interesse em renovar? Muitas vezes, quando a locação de um imóvel é conduzida diretamente por um proprietário, então, geralmente tem alguns problemas que vêm tardando. Geralmente, quando você está com um imobiliário ou com um profissional qualificado, ele tende a antecipar isso. O ideal é que a negociação de reajuste de um aluguel, ele ocorra antecipadamente.
para que as partes ao término já tenham conhecimento dos novos valores. O que deverá acontecer? Às vezes negociações tardam, né, porque são conflitantes muitas vezes os interesses, tanto do locador como do locatário, questões de valores, e aí vai chegar o vencimento do aluguel e não está assim ainda definido, mas não impede de ainda existir essa negociação. E quando não há essa manifestação, esse contrato ele não renova automaticamente? Caso tenha existido já o pagamento do aluguel seguinte, a lei do inquilinato ela trata nesses termos, né? Encerrou o contrato que foi pactuado anteriormente, permaneceu o locatário no imóvel sem nenhuma manifestação de oposição do locador, subentende-se prorrogado por tempo indeterminado nas mesmas condições. Então, dona Sônia está dependendo só desse pagamento, né? Do 13º pagamento, no caso, né? Exatamente. Se ela tiver paga, ela tem como recorrer e permanecer no imóvel. Caso contrário, realmente é procurar um bom corretor e viabilizar uma boa morada, porque quando a porta se fecha, daí se abre, né? Às vezes a gente está apegado àquele imóvel e quando a gente muda, porque há um transtorno muito grande nessa mudança, e ninguém quer passar por isso, mas às vezes é uma morada bem melhor, bem mais ampla, arejada, que nos espera. Isso faz bem, novas vizinhanças, novos relacionamentos, novos amigos, isso é importante. Às vezes a gente está muito acomodado e ninguém gosta de fazer mudança. Mas, Fernanda, nessa nova lei do inquilinato, teve algumas mudanças ligadas diretamente às garantias, né? O que é que você tem para trazer para a gente novidade, essa questão de fiador, essa questão de caução, parece que já foi tudo extinto, né? A lei do inquilinato, ele traz algumas modalidades de garantias que o locatário poderá dispor quando for efetivar o contrato. Temos a fiança, que eu acho que inclusive é a mais usual hoje, temos a caução, temos o seguro fiança locativo e ainda existe uma quarta possibilidade, que são cotas, né, de cessões de ações. Então, o que de alteração que veio surgir na lei do inquilinato é o aspecto do fiador, caso ele não concorde com a renovação do contrato ou com a sua prorrogação de prazo, ele poder exonerar-se do contrato, comunicando ao locador, né, que ele não desejará permanecer com essa prorrogação do contrato. Entretanto, tem que se destacar que nos 120 dias consecutivos ele ainda permanece vinculado às suas responsabilidades que foram assumidas. Após esse período, ele não terá mais nenhuma responsabilidade. Caberá, ao locador fazer a comunicação ao locatário da necessidade dele substituir, né, trazer um novo fiador ou optar pelas demais modalidades de garantia locativa para que o contrato não fique desacobertado de nenhuma garantia. Eu teria muitas perguntas ainda para fazer, mas já sinalizaram que tem que ter um intervalo. E estamos no terceiro bloco, o programa, infelizmente, nossa entrevista está finalizando. Queria agradecer a presença aqui de Glênio Lopes Torcato, ele que é sócio de Fernanda, ele está sempre nos bastidores. Fernanda é uma advogada mais comercial, através do seu brilhantismo, sorriso, vem abrindo as portas e Glênio vem dando esse suporte aí nos bastidores, auxiliando, ou melhor, se completando para prestar um bom serviço. E eu deixo aqui o espaço, Fernanda, para você falar sobre esse trabalho de vocês na gestão imobiliária. Agradeço imensamente a sua presença aqui. Falei a você que o tempo passa corrida, a entrevista é corrida. 3 blocos discutindo um assunto bem importante, mas temos que finalizar. Agradeço também as suas perguntas, vocês que ligaram e participaram, e outras vou repassar para ela, para em outra ocasião a gente poder sanar essas dúvidas. Deixo espaço para você, Fernanda. Eu é que agradeço, né, esse espaço, em poder dar essa contribuição. Me coloco à disposição sempre que precisar, para que a gente possa tirar essas dúvidas aí dos nossos telespectadores, né, no tocante a esses cursos que eu, juntamente com o meu sócio, Glênio Torquato, né, nós estamos trabalhando junto às imobiliárias essas necessidades desse conhecimento mais detalhado, de poder estar fazendo reciclagem com os seus funcionários, como a gente já destacou hoje aqui no programa. A lei tem mudanças constantemente, assim como o mercado também com as suas exigências. Então, eu acho imprescindível que os profissionais também estejam sempre se reciclando. E nós estamos ofertando justamente cursos na área de gestão imobiliária, na área de locação, na área de vendas, na área de condomínios, na área de atendimento ao cliente, de loteamentos,
para poder a gente trabalhar esses temas tão polêmicos dessa área. Ótimo, muito obrigado. 3315-0715. Vamos daqui a pouco para o quarto e último bloco. Não sai daí não, o programa Destaque Imobiliário tem muito mais.